Você vai ouvir agora uma poderosa mensagem pregada pelo homem de Deus, o pastor Rodrigo Ribeiro. Creia que Deus falará contigo e deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Vamos abrir na carta do irmão Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. E assim que você encontrar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra, sem a escritura. Se tiver alguém sem a palavra, vá até essa pessoa, divida com ela a leitura. Tiago fica lá no finalzinho da Bíblia. Se você tiver dificuldade para encontrar, é só levantar a mão, que um dos nossos obreiros vai ajudar você a achar. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então há todo um processo, né? Antes da pessoa, ela recebeu o juízo pelo pecado que ela cometeu. Eu vou ler de novo. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém a pecar. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, acontecendo, gera a morte. Você entendeu bem? Então eu vou ler e você vai ler comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Diga assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Quem crê que essa palavra é de Deus, levantem as mãos. E você acredita que Deus pode usar esse texto para falar com todos nós? Então, coloque a Bíblia sobre o teu assento e dê a mais linda salva de palmas, a mais perfeita, a mais sincera, a mais poderosa salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Aplauda ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao dono, ao autor dessa palavra. Comece a aplaudir, e enquanto você aplaude, diga glória, glória a Deus. Glorifique isso. Oh glória, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será pregada nessa hora. Quem sou eu para pregar esta palavra? Pai, o homem não é ninguém, o homem não passa de pó e de cinzas, o homem é carne, pele, osso e sangue, mas essa palavra é divina, essa palavra vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então usa
usa essa palavra para falar com a tua igreja, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga Jesus. Por favor, amado, tome o teu assento. Sente-se, por gentileza. É importante você ouvir isto, porque nós estamos numa campanha que tem por título Do Deserto para a Bênção em 40 dias. E deserto é lugar de tentação. Foi no deserto que Jesus foi tentado, não é? Foi no deserto que Elias também, ele pensou em desistir de tudo. Foi no deserto que Moisés foi decepcionado pelo povo, também pediu a Deus a própria morte. Deserto é lugar de muita tentação, de muita luta, de muita dificuldade. E você sabe que mesmo depois da pessoa ter entregado a sua vida para Jesus e tê-lo recebido como o único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da sua vida, mesmo assim ela continua sendo tentada em todas as áreas da vida dela. Até porque a salvação não impede você de ser tentado. Jesus é o autor da salvação, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Até Jesus foi tentado. Então não dá para se livrar da tentação. Você vai ser tentado até o dia em que você for arrebatado e não estiver mais nesse planeta. Se você não quiser ser tentado aqui, então você tem que virar anjo, ou então você tem que morrer, né? Porque a tentação vem para todos. Essa é a grande realidade. Mas talvez você diga: pastor, por quê? Por que que mesmo depois de eu ter entregado a vida para Jesus e tê-lo recebido como meu Salvador, mesmo depois de eu estar na igreja, ouvindo a palavra, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, fazendo a obra, por que que mesmo depois de tudo isso, eu continuo sendo tentada? Por quê? É Deus que está me tentando? É Deus que permite a tentação? É isso para nos provar? Por que que eu estou sendo tentado? Depende. Depende de que tentação você está falando. Existem dois tipos de tentação. Existe aquela tentação que vem da parte de Deus, que na verdade é uma prova, é um teste, na intenção de fazer você crescer, melhorar, na intenção dele te abençoar. E existe também aquela tentação que vem da parte do diabo, na intenção de seduzir você a pecar. Deus, ele nunca vai te tentar na intenção de te seduzir a pecar, nunca. Deus não quer que você peque, e ele nunca vai tentar uma pessoa para ela pecar. O diabo não, o diabo faz isso. Então, Deus, ele testa as pessoas, mas ele jamais, em hipótese nenhuma, ele tenta procurando seduzir a pessoa a pecar. O diabo não, o diabo já faz isso. A tentação do diabo é aquela que faz a pessoa pensar em cometer um erro, sentir desejos por esse erro e não parar até cometê-lo. Ela vai tendo um desejo desenfreado, porque a tentação começa com o pensamento. Se você não frear aquele pensamento, aí ele se torna um desejo. Se você não frear esse desejo, ele vai ficando desenfreado. Aí se torna uma concupiscência. Concupiscência quer dizer desejo desenfreado, sem controle, sem governo. Até chegar uma hora em que você alcança aquilo que a tua carne pediu. Vamos ler aqui no versículo 14 mais uma vez. Tudo começa com pensamento mau. E ele se torna pecado quando nos demoramos neste pensamento e permitimos que ele se torne uma ação. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, primeiro você olha, aí aquilo te atrai.
Se você não fizer nada naquela hora, aquilo vai te engodar. Onde está escrito engodar, coloque o significado, põe assim, seduzir. Engodar é seduzir. Então aquele pecado, ele te seduz, ele te enfeitiça, ele te encanta, não é? A pessoa vai se sentindo bem quando ela olha para aquilo, quando ela deseja aquilo, porque o teu desejo poderia ser freado, mas você não freou, então agora ele vai seduzir você, ele vai te engodar, ele vai te prender, e é nessa hora que aí ele se torna desenfreado, quando ele te seduz, porque até o momento em que você é só atraído, dá tempo de frear. Vamos supor que a pessoa é honesta, aí na empresa alguém ofereceu para ela um suborno, disseram para ela, olha, eu vou te dar esse dinheiro, mas aí você me ajuda nessa área, tá? Toda vez que vier um cliente, você faz isso, e eu vou te dar uma parte na comissão, tá ok? É errado, mas ela olha o dinheiro, ela se sente atraída, porque a carne é terrível, a carne vai se sentir atraída. A Bíblia diz que os frutos da carne, as obras da carne são essas. Não adianta, e o diabo lança setas na carne, não é? Na alma, na carne, nos desejos. Então, se a pessoa se sentiu atraída, mas na hora ela disse, não quero. Sou honesto, sou de Deus, não faço essas coisas, me desculpe, mas procure outra pessoa, eu não. Se ela freou, acabou. Agora, se ela foi embora para casa e ficou pensando, se no ônibus ela ficou matutando, no trem, em casa, ela dormiu pensando nisso, sonhando com aquela quantia, pensando em ter uma vida melhor, mesmo sabendo que aquilo é errado, então o que acontece? Aquele pecado está seduzindo ela, não é? Ela está se apaixonando por aquele pecado, ela está gostando, e isso é em todas as áreas, amados. Eu citei o dinheiro porque é uma área comum, mas isso pode ser também na vida sentimental. A pessoa é casada, aí uma mulher lá no trabalho, ou no colégio, na faculdade, na rua, uma vizinha, começa a se insinuar, começa a chamar a atenção dele, começa a falar que está apaixonada, que está gostando. Aí a pessoa que é de carne e osso, e o diabo lança desejos na carne, ela pode se sentir até atraída. Ela pode dizer, poxa, essa pessoa é bonita, ela é carinhosa, ela tem uma voz doce, puxa, ela é mais jovem até do que a minha esposa, puxa, ela pode até se sentir atraída. Então, naquele momento ela decide se ela vai continuar se sentindo atraída e alimentando aquilo, ou se ela vai frear. Se ela freia, ela diz, olha, me desculpe, mas eu sou casado, ou eu sou casada, porque isso serve também para mulher. Não dá para a gente ter nada junto, porque eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, eu sirvo o meu Deus, então pare de ficar me perturbando, por favor. Se ela fez isso, ela freou, acabou ali. Agora, se ela foi para casa e ficou matutando, ficou pensando, está na cabeça, né? Ficou lembrando, aí ficou imaginando o futuro, como seria. Se ela ficou com aquilo, o que acontece? Aquele pecado seduz, ela se apaixona por aquele caso, por aquela situação, até chegar uma hora em que o desejo fica desenfreado. Ela quer ver aquela pessoa, ela quer conversar com aquela pessoa, ela quer ter momentos a sós com aquela pessoa, até que chega uma hora que, pum, acontece, concebe. E o pecado sendo concebido gera a morte do casamento, a morte da comunhão com Deus, a morte da sua oração, da sua fé, porque ela já vai se sentir pecadora, ela não vai mais querer ir para a igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E isso em todas as áreas. Você pode ser tentado até na vida espiritual, quando na hora de vir para a igreja, o inimigo lança uma preguiça no teu coração, uma vontade de não vir. Quando na hora de ser dizimista, de ser ofertante, o inimigo lança uma avareza no teu coração, uma vontade de não ser fiel, uma vontade de não orar mais, uma vontade de não fazer a obra. Tentação pode ocorrer em qualquer área, em qualquer ocasião, amados. Amém? Agora, a culpa não é só do diabo, a culpa também é da pessoa que não freou aquele sentimento a tempo. Amém?
Então, se torna um carro desgovernado. Concupiscência é desejo desenfreado. Querido, olha para mim. Deus está mandando te dizer hoje, nessa tarde, se você tem se sentido atraído por coisas erradas, se você já está percebendo que esse sentimento que você está no teu coração está desenfreando as tuas atitudes, você já não tem mais controle, você se sente atraído, você deseja, você está apaixonado por aquele erro, então o teu carro está desgovernado. É melhor você colocar um freio nesse sentimento, antes que o diabo coloque um poste na tua frente, antes que em uma dessas curvas o inimigo provoque um acidente, porque tudo que está sem freio, desgovernado, o fim é um acidente. Deus está te dizendo, põe um freio nesse sentimento, porque maior é o que eu tenho para a tua vida, melhor é o que eu tenho para te oferecer. Freia essa vontade, porque maior e melhor são as coisas de Deus do que as coisas que o mundo tem a te oferecer, meu amado e minha amada. Vamos aplaudir esse Deus. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Então, a verdade é que a pessoa só é tentada porque antes havia um desejo. Antes ela já se sentia atraída, né? Se ela não desejasse, não teria acontecido isso. Há uma coisa interessante nisso aqui que o escritor, o Tiago, escreveu. Ele diz, mas cada um é tentado quando atraído. Depois ele é seduzido pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo. Se eu não desejo, eu não peco. Por isso que é importante você evitar os desejos. Amém? Passou a desejar? Elimina isso, repreende, sai de perto, vai longe, vai para longe. Está se sentindo atraído? Vai longe, senão isso vai te seduzir. Vai te seduzir. Eu vou te dar um exemplo. É igual a pessoa que diz assim, eu não gosto, pastor, melhor, eu gosto de doce. Quem aqui gosta de doce? Levanta a mão, deixa eu ver. Você gosta de doce? Mas digamos que a pessoa é apaixonada por doce. Sabe, aquelas pessoas compulsivas, né? Ela não pode ver doce, mas ela é diabética. É só um exemplo. Aí se eu pegar um bombom e abrir e falar assim para essa pessoa, toma um pedaço. Ela vai dizer assim, não posso. Eu vou falar assim, mas só um pouquinho. Não posso. Ah, mas eu tenho um bolo de chocolate aqui que é melhor do que esse bombom, você quer? Não, não dá. Ah, mas além do bolo de chocolate, eu tenho um mousse de chocolate que você vai deliciar, olha, é muito bom. Quer dizer, ela vai se sentir tentada. Por quê? Porque ela já desejava antes. Ela era apaixonada por chocolate, não é? Então, isso pode seduzir a pessoa. Agora, se eu pegar um prato de jiló, temperar com pimenta, daquela bem que arde mesmo, botar quiabo cheio de baba, que ninguém gosta, e falar assim, você quer? Eu fiz um prato lindo, você quer? Você vai querer? Não vou, pastor. Por que não? Porque você não desejava, você nunca gostou. Então primeiro começa num desejo, amém? Se a pessoa já admirava aquilo, se ela já desejava, fica mais fácil para o diabo tentar. Olha o caso de Eva. Eva foi um caso a exemplo. Antes de Satanás tentar Eva comer do fruto, a Bíblia diz que ela já via aquele fruto, e ela já desejava, e ela já sentia vontade de comer. O diabo ele só deu uma mãozinha, ele só empurrou, mas a Eva já desejava aquilo, mesmo sabendo que era proibido, já tinha um pré-desejo. Veja isso comigo aqui, ó. Gênesis, abra lá. Capítulo 3, versículo 6. Veja comigo aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, está escrito assim, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ó, agradável aos olhos, por onde que a tentação entra?
Por onde? Pelos olhos, não é? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas não está escrito que o que contamina está dentro e não fora? Tem gente que tem coragem de falar isso, mas não está escrito que o que contamina é o que está dentro e não fora? Mas para entrar é porque entrou por algum lugar, é ou não é? Se está dentro é porque entrou por algum lugar, né? E entra por onde? Pelos olhos. Vendo que a árvore era agradável e a árvore o quê? Desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Desejo desenfreado, desejo de pecar, de comer. Eles tinham 90% do jardim, mas quiseram tocar justamente no que é proibido. Às vezes a pessoa tem tudo, amados, Deus deu tudo para ela, mas ela quer tocar, ela quer mexer justamente com aquilo que não pode. Ela quer tocar naquilo que é de Deus, ela quer tocar naquilo que é do homem, ela quer mexer naquilo que é errado. Antigamente no mundo tinha pessoas que falavam assim, é porque dos outros é melhor, quando é dos outros é mais gostoso. Isso é uma frase do diabo, meu filho, do diabo, viu? Por que Eva perdeu todo o jardim? Porque tocou naquilo que era errado, desejou o que era errado. Por que Davi perdeu um filho e quase perdeu o reino? Porque desejou aquilo que ele não podia ter, mesmo depois de Deus ter dado tudo para ele. Quantas coisas Deus já não te deu? Olha só o que Deus já fez na tua vida. Olha como a tua vida financeira foi abençoada, a tua saúde, o teu casamento. Olha onde você chegou. Não troque a bênção de Deus, meu amado, por coisas pequenas, coisas sem valor, por pecado, por coisas que vão destruir a tua vida. Não troque tudo que Deus já te deu por uma desobediência. Amém? Não vale a pena. Eva caiu no pecado por causa disso. Pastor, então o que eu tenho que fazer então, pastor? Você tem que fugir da aparência do mal. Por que a Eva pecou? Porque ela passava todo dia no jardim, antes até do diabo tentar. Ela olhava para a fruta de longe, ela falava, como ela é linda. Como deve ser gostosa essa fruta. Tem entendimento igual de Deus, saber o bem e o mal, é tudo o que eu queria. Como é que deve ser o mal? Porque o bem eles já sabiam, né? Viver no paraíso é saber o bem. Eles só conheceram o mal. A fruta era do conhecimento do bem e do mal, mas o bem eles já sabiam. Quer dizer, ela já desejava. O que eu tenho que fazer, pastor? Fugir da aparência do mal. Sabe por quê? Porque a aparência do mal é atraente, por incrível que pareça. Diga comigo, a aparência do mal é atraente, é bonita. Fala assim, é cheirosa. A aparência do mal, ela te seduz. Não pense que o diabo ele vai se apresentar diante de você com uma tentação que vai fazer você sentir nojo, uma coisa horrenda. Não, meu filho. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, o que ele apresentou para Jesus? Tudo de bom. Primeira coisa, um pão fresquinho. Transforma essa pedra em pão e come. Depois, o que ele apresentou? O mundo e a glória do mundo, dinheiro, fama, sucesso. E o diabo disse, se você se prostrar diante de mim, Jesus, eu te darei tudo isso. Meu filho, a aparência do mal é horripilante para o espírito, mas é linda para a carne. Se você olhar com os olhos carnais, você vai ver que aquilo é bom, é gostoso, é lindo, vale a pena você tocar, você fazer, você investir. Mas se você olhar com os olhos do Espírito, você vai ver que é veneno, é uma coisa horrenda, vai destruir a tua vida. Então você tem que vigiar. Por que Jó era próspero? Está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Porque ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Desvia do mal. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, sai fora daquela aparência, hein? Fala assim, não julgue um livro pela capa. Fala para esse irmão, acorda aí, meu filho. Você está dormindo, eu vou descer do altar e vou pegar essa caneca e vou jogar aqui no teu pé, hein? Vou molhar o teu dedão se você estiver dormindo aí. Então é muito sério isso, amados. É muito sério. A aparência do mal para a carne é linda, mas para o espírito é uma coisa horrenda. Glória a Deus. Agora volta comigo em Tiago,
para a gente terminar aquela leitura, nós já estamos terminando. Volta lá em Tiago. Isso aqui é muito sério, isso aqui não vai deixar você tropeçar, essa palavra é muito boa. Versículo de número 16, Tiago disse assim: não erreis, meus amados irmãos. Para que errar? Você pode impedir o erro. Não erreis, ainda que doa, ainda que te incomode, não erre. Toda boa dádiva, agora ele vai abrir os nossos olhos, toda boa dádiva, isto é, tudo que é bom, tudo que vai te fazer bem, e todo dom perfeito, dom quer dizer presente, todo dom perfeito vem do alto. Você quer saber se isso é de Deus ou não é? Vem do alto. Vai acrescentar na tua vida espiritual, vai melhorar na tua fé, vai te aproximar mais de Deus, vai. Ah, pastor, não vai não, muito pelo contrário, vai piorar a minha fé, vai me afastar da igreja, vou pecar contra Deus, vou decepcionar meus amigos, minhas amigas, vou decepcionar meu patrão, vou decepcionar o meu pastor, vou decepcionar minha esposa, isso não vai agradar. Então não veio do alto, pode ter certeza que não está vindo do alto, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Essa é a vontade de Deus, te trazer para dentro dessa igreja e gerar você de novo. Você já foi gerado 9 meses no ventre da tua mãe, mas Deus está dizendo, isso não foi suficiente, eu quero te gerar de novo aqui dentro, com a palavra, com o Espírito, com a fé, para que você seja uma primícia minha na terra. Você vai ser primícia das criaturas de Deus. A criatura mais importante desse planeta vai ser você para Deus, se você se deixar ser gerado, se você acreditar que aquilo que é de Deus vem do alto, vem do céu, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir esse Deus. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Então, você é a primícia de Deus. Não erre, não peque. Quanto mais você se desvia da tentação, mais primícia você é para Deus. Fala para a pessoa do seu lado, quanto mais você se desvia da aparência do mal, mais primícia você vai ser para Deus. Primícia é primeiro lugar, mais importante, mais honrado, mais querido, mais amado. Amém? Não faça como Esaú. Sabe quem foi Esaú? Esaú foi irmão de Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque. A Bíblia diz que Esaú, ele tinha a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura era dada ao primeiro filho que nascesse na família. Ele tinha o direito de ter maior parte na herança, de dominar as tribos, ele liderava as tribos, e também ele seria o porta-voz de Deus, a coluna espiritual também. Pois é, só que o Esaú, mesmo tendo a bênção da primogenitura, desprezou. A palavra diz que um dia ele chegou da caça, ele era caçador, Jacó cuidava das coisas de casa, Jacó era cozinheiro, gostava de arrumar a casa, ele era mascolado com a mãe. Já o Esaú era mascolado com o pai, era caçador, era homem bravo, homem da selva. Ele voltou cansado, afadigado, estressado. Talvez naquele dia ele não pegou nada para comer. Tudo indica que Esaú, naquele dia ele trabalhou muito, mas não trouxe caça nenhuma. Tanto é que ele vai sentir vontade de comer o guisado de lentilhas de Jacó. E ele vai chegar em casa e vai dizer para Jacó: meu irmão, que cheiro gostoso é esse? Você está preparando o quê? E Jacó disse: eu estou preparando um guisado de lentilhas, que por sinal está muito bom mesmo. Ó, bem vermelhinho, ó, vê como é que ele é bom. Aí o Esaú disse: me dá aqui um pouquinho, eu tenho que comer, eu estou fraco, eu estou triste, porque eu cacei, mas não peguei nada. Jacó disse: eu te dou, só se você me vender
o teu direito à primogenitura. Mas como assim te vender? Eu sou o primeiro filho, eu nasci primeiro do que você, Jacó. Eu sei, mas você não quer a lentilha? Você não quer a comida? Você não está com fome? Jacó não era bobo. Tudo bem que ele agiu com astúcia, né? E depois ele vai pagar por isso. Vai ter que viver fugindo do irmão, ameaçado de morte, vai morar no deserto, porque isso aqui vai ter uma consequência. Não era para ele ter feito assim. Amém? Não era para ele ter feito isso, ter chantageado. Mas, mesmo assim, usando de má fé, ele desejou mais a unção de Deus, mais a bênção de Deus do que o Esaú. Porque o Esaú vai dizer para Jacó: de que me vale essa bênção? Eu estou aqui cheio de fome, eu estou aqui afadigado, estou cansado, estou quase morrendo. E essa bênção da primogenitura, de que me vale? Quer saber, Jacó? Eu te dou, eu te vendo sim. Aí Jacó disse: ah, você me vende? Então jura-me hoje. Você tem que jurar. Eu juro também. E ele jurou que estava vendendo a sua bênção por um prato de lentilhas. Pelo amor de Deus. E ele vai comer o prato de lentilhas e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Nem remorso ele teve. Tem pessoas que trocam a bênção de Deus, as promessas de Deus por um pecado e nem sentem remorso depois. Como se nada tivesse acontecido. A pessoa peca, mente, fala palavrão, adultera, apronta todas e depois não sente nada. Está trocando a bênção de Deus e não está sentindo nada, não está nem percebendo. E tudo porque ele estava cansado. Amados, escute o que eu vou te dizer. O fato de você ser o primogênito de Deus, a primícia de Deus, o fato de você ser as primícias de Deus na terra, o abençoado, não significa que você não vai enfrentar problemas. Por que o Esaú chegou em casa cansado, estressado? E por que ele estava com fome? Porque ele caçou e não arrumou nada. Então isso mostra que até o abençoado, às vezes sai para a rua e volta estressado. Porque às vezes não alcança o que quer. A porta não se abre, é problemas, às vezes não acontece no tempo que ele quer. Às vezes as coisas não vão do jeito que a gente quer, mesmo sendo o primogênito, o abençoado, as primícias de Deus, mesmo sendo um homem de Deus. Aprenda a conviver com os problemas do dia a dia. Nem todo dia você vai colher, amém? Nem todo dia você vai voltar para casa feliz da vida. Agora, o teu cansaço, o teu estresse, a tua tristeza, não pode ser motivo para você querer jogar fora as coisas que Deus te deu, para você trocar as bênçãos que Deus te deu por uma coisa errada, por um pecado. Isso não pode ser motivo para você jogar o teu casamento para o alto e se casar com outro ou com outra. Isso não pode ser motivo para você jogar a tua honestidade para o alto e começar a tocar em coisas ilícitas. Isso não pode ser motivo para você abandonar a igreja e ir para o mundo. Está cansado, pastor? Estou cansado. Eu estou estressado, eu não sei mais o que eu vou fazer. Deus tem uma palavra para você aqui, ó. Vamos comigo aqui, por gentileza, em Hebreus capítulo 12. Deus tem uma palavra para você aqui em Hebreus capítulo 12. Se você está cansado igual o Esaú, estressado porque as coisas não estão dando certo, você está com fome, você queria logo aquele milagre, você queria logo aquele objetivo, mas ainda não chegou. Então Deus tem uma palavra aqui, ó. Se você não quiser pecar, viu? Se você não quiser perder as bênçãos de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Quem achou, diga amém. Ó, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Está cansado? Torne a levantar a mão. A mão abaixou, pastor, não estou aguentando mais, é muita luta, é muito problema. Então, ó, torna a levantar a mão de novo. E os joelhos desconjuntados, torna a levantar. Isso aqui é uma frase para aquele soldado que está ferido na guerra. E fazei caminhos direitos, veredas é caminho, para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Como é que Esaú chegou? Manquejando, fraco, com fome, mas ele se desviou inteiramente quando trocou a bênção por um prato de lentilha. Antes seja sarado, versículo 14,
segui a paz com todos e a santificação. Por que santificação? Porque sem ela ninguém verá Deus. Você quer ver Deus um dia? Então seja santo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú. Olha a palavra falando de Esaú, ó. Que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Depois que Esaú viu a tolice que fez, de trocar o melhor de Deus, a primogenitura, a bênção, por um prato de lentilhas, depois que ele viu a besteira, aí ele correu atrás, tentou chorar no pé de Isaac, tentou dizer: por que eu fiz isso? Jacó me enganou, Jacó me deu um prato de lentilhas, a minha bênção era muito melhor, a minha bênção me dava tudo, eu tinha o direito, a maior parte na herança, eu ia liderar a tribo, Deus era comigo, Jacó me enganou, pai, me dá a bênção, pai. Jacó já tinha tomado a bênção. Isaac olhou e disse: não posso fazer nada, já é tarde, já abençoei teu irmão foi mais esperto que você, sinto muito, mas você desprezou o que era de Deus. Amado, você tem que colocar um basta em qualquer desejo estranho no teu coração agora. Você tem que começar a dar valor às coisas que Deus te deu agora. Lutar pela tua salvação, lutar pela tua unção, pelo teu ministério, pelo teu casamento, pela empresa que Deus te deu, pela fé que você tem. Lute agora, porque se você perder isso, se o diabo te enganar e tomar isso de você, vai ser difícil você conquistar de volta. E tem coisas que nem com choro você vai conseguir de volta. Então Deus está me usando para te dizer: dá valor às coisas que eu já te dei, porque ninguém pode tirar de você a ação da primogenitura, porque Jesus te fez filho e filha do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Ninguém tira de você as bênçãos que Deus já te deu. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Oh, glória. Então, meu filho, é essa coisa que você não pode perder, aquilo que Deus te deu. Amém. Jacó, por mais que tenha errado, valorizou mais a bênção do que Esaú. Essa seja a verdade a ser dita. Enquanto Esaú estava desprezando, Jacó não pensava em outra coisa que não fosse aquela bênção. Enquanto você fica desprezando o cargo na empresa que Deus te deu, enquanto você despreza o negócio próprio que Deus te deu, a profissão que Deus te deu, eu te garanto que já tem um monte de pessoa de olho nela, e você está desprezando. Jacó já estava de olho naquela unção, muito antes de Esaú ter fome. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Já tem um monte de gente olhando para essa bênção aí, e você não está percebendo. Enquanto você despreza o ministério que Deus te deu, porque você não quer fazer a obra, você não quer ajudar a obra, você não quer fazer nada, já tem um monte de gente de olho nessa bênção, querendo estar no teu lugar, querendo ter tempo para vir para a igreja, querendo ter tempo para fazer a obra de Deus, para ser dizimista, para ser ofertante. Tem um monte de gente querendo e não pode. Enquanto você despreza o esposo, a esposa que você tem, já tem um monte de Jacó esperando só você desistir para ficar com essa pessoa. Fala para o irmão do seu lado: dá valor ao que você tem, viu? Amém? Já tem um monte de gente querendo ficar com aquela tchutchuquinha que é a sua esposa, viu? Já tem um monte de homem querendo ficar com aquela tchutchuquinha. Já tem um monte de mulher de olho no teu tchutchucão, viu? Viu?
É muito sério, a gente brinca, mas se a gente não vigiar, a gente perde. Eu tenho um amigo meu que a esposa se separou dele e ele chorou muito porque a esposa ofendeu, machucou, traiu e ela divulgou a traição. Aí depois de um tempo ela se arrependeu e agora ela está tentando voltar, mas está difícil, porque agora quem não quer é ele. Quem não quer é ele. O que aconteceu com Esaú? Ele tentou buscar a bênção, chorou, mas nem com choro ele conseguiu. Então a gente tem que vigiar para não perder a nossa coroa. Glória a Deus, amados. A palavra diz: vigia para que outro não tome a tua coroa, a tua vitória, a tua bênção. Meu filho, o que Deus está te dando aqui hoje é inteiramente melhor, infinitamente melhor do que qualquer prato decorado que o mundo possa te oferecer. É infinitamente melhor, porque toda dádiva perfeita, maravilhosa, só pode vir do alto, descendo do Pai das nuvens, em quem não há sombra de variação. E o que o Pai das luzes enviou para você? Qual foi a maior dádiva, o maior presente, o maior dom perfeito que o Pai das luzes enviou para você, que desceu do céu, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Põe a mão direita sobre o teu coração. Isso. Pense em Deus nessa hora. Vamos ficar de pé e vamos fechar os nossos olhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você diga: pastor, essa palavra falou comigo. Foi Deus que te usou. Porque eu estava precisando, eu estou sendo muito tentado. Satanás vai tentar a gente na área mais fraca, mais frágil. E é nessa área que você tem que vigiar, para que você não seja engodado, seduzido por esse erro, e você fique aí pecando contra Deus. Então, se você ouviu essa palavra e quer receber a maior dádiva que Deus já nos deu, já nos entregou, o maior dom que Deus já nos deu, que é a vida eterna, a salvação, você precisa receber aquele que desceu do céu, do Pai das luzes, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te deu, ele sim é um dom perfeito, ele sim é uma dádiva. Agora você tem que recebê-lo. Então eu vou fazer um convite para toda a igreja agora. Todos que querem receber o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida, levante a mão direita, mais alto que você puder, que eu vou orar por você. Quem quer entregar a vida a Jesus, levanta a mão assim: pastor, eu quero receber esse presente, esse dom, que vem do alto. Qualquer outro que não venha do alto, você não deve receber. Eu sinto muito dizer, mas Maomé não veio do alto, Buda não veio do alto, Allan Kardec não veio do alto, Maria, Jorge, Pedro, Santo Antônio não vieram do alto. Só houve um que veio do alto, e ele veio do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, não há mudança, porque Deus é o mesmo Deus que falou com Abraão, com Moisés, com Davi, é o Deus que encarnou e andou entre nós e conversou com os homens, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus é o mesmo Deus do passado, porque Ele é a dádiva perfeita, o dom perfeito que desceu do Pai das luzes. Então, se você quer receber Jesus, levante a mão direita que eu vou orar por você. E se você diz: pastor, eu estou afastado, afastada, quero retornar para a casa de Deus, levante a mão direita também, que eu quero orar por você.
Tem alguém para Jesus? Você que diz também: pastor, eu estou fraco na fé, estou desanimado, estou cansado como Esaú um dia esteve, porque Esaú voltou do campo sem caça, com fome. Naquela hora, a bênção da primogenitura não lhe fez efeito. Naquela hora ali, para aquele dia, a bênção da primogenitura não deu a Esaú o resultado que ele queria. Amado, você tem a bênção de Deus, mas lembre-se que não é toda hora que as coisas vão acontecer do jeito que você quer. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Quem sabe ali, quem sabe naquele momento Deus até não provou o Esaú. Quem sabe? Agora tem coisas que também são problemas da vida, consequências da vida. Você não pode culpar Deus por tudo. Você não pode trocar o que Deus te deu por um prato de lentilha só porque o teu dia foi mal. Só porque naquela semana as coisas não deram certo. Só porque naquele mês as coisas não fluíram. Ah, mas eu estou cansado, eu estou cansada, estressada, já não aguento mais. Amado, para com isso. A bênção de Deus sobre a tua vida é muito maior do que esse dia triste, esse dia frustrante, esse dia difícil que você teve. A bênção de Deus é muito melhor, é muito maior, vai muito além do que esse problema que você está enfrentando. Vai muito além. Então, se você está sendo tentado, tentada, em qualquer área, pastor, eu estou sendo tentado, eu não vou perguntar em que área, porque não me interessa, você tem que falar isso só para Deus. Você está sendo tentado a desistir, a largar tudo, a parar, ou a fazer alguma coisa errada. Se você está fraco, desanimado, e por isso o diabo está tentando você, então eu quero orar pela tua vida. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Você que está fraco, desanimado, desanimada, venha. Você que anda sendo muito tentado também, venha, venha. Não fica com vergonha não. Vergonha é voltar para casa e cair no erro. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pode vir, vamos aplaudir por cada alma que está vindo. Você que veio no primeiro, no segundo, no terceiro convite, venha. A igreja estenda as mãos para cá. E você que está aqui, se puder, dobre o teu joelho, por gentileza. Põe a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos nessa hora. E ore comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. E eu entendi que é o Senhor que faz o milagre acontecer. Ainda que o meu dia tenha sido muito cansativo, ainda que as coisas não aconteceram do jeito que eu quis, ainda que eu esteja estressado, eu não devo cometer nenhuma besteira, trocar a minha bênção por um prato de lentilhas, que vai acabar, é só comer e se satisfazer, depois só vem o arrependimento. A minha bênção é para sempre, é durável, é perfeita. Por isso eu lhe peço, me perdoe pelos meus pecados. Eu declaro e confesso que o Senhor Jesus é o meu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Cuida de mim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma linda mensagem pregada pelo homem de Deus, pastor Rodrigo Ribeiro. Ouça também as mensagens, as 7 qualidades de Davi e o arrebatamento, ou as leis da guerra e os 4 devoradores. Saiba como receber de presente esta e outras mensagens do pastor Rodrigo Ribeiro. Mais informações, ligue para 0 operadora 21 7950 4560 ou 7950 4574. Se você deseja uma oração, ligue para 0 operadora 21
7950-4560 ou 7950-4574 e que Deus te abençoe.